dia você vai ver no BDM. Mais de 20.000 espécies de abelhas estão se tornando mais sensíveis e menos resistentes a agrotóxicos e poluição em todo o mundo e sofrem riscos de desaparecimento. Os crescimentos do movimento anti-vacinas em todo o mundo é um dos motivos de ressurgimento de doenças já erradicadas há muito tempo, como o sarampo. Empresas norte-americanas suspendem negócios com gigantes da tecnologia chinesa, após a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Com a proposta final definida, entenda o que vai mudar com a implementação da nova reforma da Previdência. Hoje é domingo, dia 26 de maio de 2019 e o Bom Dia Notícias está começando. Boatos relacionados aos temas de saúde encontrados na rede chamam a atenção de especialistas, que acreditam que essa pode ser uma das principais causas da volta de doenças já erradicadas. Uma insurreição popular transformou a cidade do Rio de Janeiro num campo de batalha, com um rastro de mortos e feridos entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. O motivo da rebelião foi a determinação do presidente Rodrigo Alves de tornar a vacinação contra a varíola obrigatória, medida que foi revogada temporariamente após o levante. Mais de 100 anos depois, não resta dúvida de que a revolta da vacina foi consequência da falta de informação da população. Em pleno século XXI, ninguém é capaz de discordar de que muitas doenças estão sob controle, graças aos avanços da medicina no desenvolvimento de vacinas. Porém, presenciamos um crescimento de movimentos anti-vacina em todo o mundo, inclusive no Brasil. Famílias de classes média e alta têm negligenciado a vacinação de seus filhos, mas a razão é o excesso de informação, ou melhor, de informação incorreta. Quando alguém decide não se vacinar ou não vacinar uma criança, está prejudicando toda a população, pois essa atitude compromete a chamada imunidade de rebanho, que ocorre quando existe uma alta cobertura vacinal em determinada região, pois com muitas pessoas imunizadas, não há como um micro-organismo circular naquela população. Os boatos relacionados aos temas de saúde encontram nas redes sociais um ambiente fértil para a reprodução, e sua propagação tem tomado proporções alarmantes. Doenças que já estavam erradicadas ou quase podem ressurgir, como aconteceu recentemente. É o caso do sarampo, que causa grande preocupação devido à sua facilidade de transmissão. Em países como a Romênia e outros do leste europeu, o número de casos da doença tem aumentado bastante. Responsáveis pela renovação de matas e florestas, as abelhas são essenciais na natureza. Mas os altos índices de morte na espécie ocasionam risco à sobrevivência humana. Abelhas com ferrão, sem ferrão, sociais e solitárias. No Brasil, são mais de 3.000 espécies e no mundo todo, mais de 20.000. Todas vêm sofrendo igualmente as ameaças do desaparecimento repentino. O declínio dos polinizadores é um dos temas que mais intriga a comunidade científica no mundo, por não haver uma razão única. Agrotóxicos, desmatamento, queimadas, doenças, ácaros e mudanças climáticas estão entre as inúmeras causas do desaparecimento ou morte das abelhas. Devido ao efeito das distintas causas, as abelhas estão se tornando mais sensíveis e menos resistentes a agentes causadores, assim morrendo com mais facilidade. Para termos uma ideia da importância das abelhas, sem as mesmas, tanto a renovação das matas e florestas como a produção mundial de frutas e grãos ficariam comprometidas. O equilíbrio dos ecossistemas e da biodiversidade sofreria um sério impacto, o que afetaria
diretamente o ser humano de inúmeras formas. Sem os polinizadores, não teríamos alimentos suficientes para abastecer a necessidade atual e crescente da população. Sem as abelhas, culturas que dependem da polinização teriam a diminuição da produtividade, da qualidade da formação do fruto e do seu próprio desenvolvimento, além de ameaçar a sobrevivência do homem e de diversas espécies. A redução de alimentos causada pelo desaparecimento das abelhas pode gerar sérios problemas à economia. Hoje, estima-se que 10% do PIB agrícola esteja sendo representado pelos serviços da polinização. Esse número representa mundialmente mais de 200 bilhões de dólares por ano, montante equivalente ao PIB de países como a Grécia ou a Nova Zelândia. O impacto também seria grandioso no setor industrial alimentício, afetando corporações de diferentes segmentos que dependem das culturas polinizadas. Além dos esforços individuais, é preciso realizar ações coletivas para institucionalizar mundialmente os serviços de proteção às abelhas, como a proibição de pesticidas nocivos, incentivo à agroecologia e à meliponicultura e à apicultura, entre outras formas sustentáveis de proteção que deverão ser decididas por meio de democracia direta. E agora é hora de conferir as notícias que foram destaque no Brasil e no mundo nessa semana. O governo reduziu para 1,6% a previsão de alta do PIB para esse ano e liberou 1,58 bilhão para o MEC. Além disso, ao contrário do que era esperado, o anúncio da revisão da expectativa para o PIB não veio acompanhado de um novo bloqueio de gastos. O crescimento menor da economia implica em uma arrecadação de impostos menor que a prevista, e isso faz com que o governo tenha mais dificuldade para cumprir a meta fiscal. Após novo decreto, Exército vai definir em 60 dias quais armas cidadãos vão poder comprar. É essa listagem que vai definir, por exemplo, se será possível ou não comprar fuzil. No início de maio, o governo havia publicado um decreto que aumentou a potência das armas que poderiam ser adquiridas para um cidadão comum. Essa ampliação abriu a possibilidade de que cidadãos adquirissem armas que até então eram de uso restrito da polícia. A partir do próximo ano, o WhatsApp vai receber uma série de novidades. Ao que tudo indica, os usuários vão começar a ver propagandas na parte dos status do aplicativo, já em 2020. A novidade, um tanto quanto polêmica, deve funcionar como os stories do Instagram. Quando o usuário entra na parte dos status, os anúncios passam a ser exibidos entre uma publicação e outra. Com uma proposta definida e enviada à Câmara, a reforma da Previdência está cada vez mais próxima da votação. Por isso, vamos falar com João Lucas, que nos trará mais informações sobre o tema. Bom dia, João. Olá, Jordânia, bom dia. A reforma da Previdência é um dos temas mais importantes discutidos no Brasil atualmente. E não podia ser diferente. Afinal, é algo que vai interferir na vida de todos os cidadãos brasileiros, sobretudo aqueles que ainda não se aposentaram. E o motivo de tanta preocupação é justificável, pois é no momento da aposentadoria que a gente vai precisar de uma renda maior, levando em consideração o aumento da despesa, principalmente com os medicamentos e também com os cuidados em geral com a saúde. Por isso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já entregou o texto com a proposta de emenda à Constituição com a reforma ao Congresso Nacional. O texto entregue e a proposta oficial é definitiva do governo, depois de várias idas e vindas. Agora é questão de tempo para que o texto contendo a reforma da Previdência seja encaminhado à votação na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Mas, afinal, o que é que vai mudar com essa reforma da Previdência? Acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. Para se aposentar, mulher precisa ter no mínimo 62 anos e homem 65. Para homem e mulher, tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 20 anos.
Idade mínima é a mesma para funcionários público e privado. Aposentado só recebe 100% do benefício se pagar o INSS por 40 anos. Há 3 regras de transição: por pontos, idade mínima de um pedágio de 50% em relação ao tempo que falta. Quem ganha mais pagará contribuição maior ao INSS de 11%, sobe para 11,68%. Pensão por morte para viúvos e órfãos será menor, caindo de 100% para 60% com um dependente. Abono do PIS será pago só para quem recebe até um salário mínimo. Hoje tem direito quem recebe até 2 mínimos. Benefício inicial a idoso pobre cai de R$ 998 para R$ 400. E agora é questão de tempo, como eu já tinha dito antes, para que o texto da reforma da Previdência seja encaminhado para uma votação na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Eu volto com você, Jordânia. Muito obrigada, João Lucas. Após mais uma disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, empresas norte-americanas como o Google e a Intel foram proibidas de fechar negócio com a gigante da tecnologia chinesa. A Google suspendeu seus negócios com a Huawei após a gigante chinesa entrar para a lista negra comercial dos Estados Unidos. Após a notícia ser veiculada neste final de semana, empresas como Intel e Qualcomm anunciaram medidas parecidas de paralisação. A Google foi a primeira a tomar atitude, porém não haverá alteração na oferta de serviços da empresa para proprietários de dispositivos da marca chinesa. A fabricante só terá acesso às versões públicas do sistema operacional Android e não receberá atualizações e acesso a aplicações populares, como YouTube e Gmail. Depois do anúncio da Google, outras empresas do setor também anunciaram cortes no fornecimento de equipamentos e serviços à Huawei. As empresas Intel e Qualcomm, responsáveis pelo fornecimento de processadores aos laptops e alguns smartphones da empresa, tomaram a mesma decisão. A Infineon viu suas ações caírem no mercado global após ter paralisado algumas ofertas para a chinesa. Entretanto, a empresa não disse se a mudança tem a ver com a ordem executiva da administração Trump e que ela não é obrigada a obedecer tal legislação, já que a empresa é de origem alemã. Diversas empresas americanas que atuam no setor de telecomunicações são vigorosamente dependentes de equipamentos da Huawei para operacionalizar e atualizar seus negócios. Na prática, isso pode colocar um novo obstáculo na implementação da tecnologia de conexão móvel de 5ª geração no país. E para terminar bem essa edição, vamos conferir as principais estreias da semana e do mês nos cinemas. Para os amantes da sétima arte, o mês de maio chegou com diversos lançamentos para atender a todos os gostos. E nós da RCO fizemos uma lista completa com recomendações para vocês. Começando com John Wick 3. O terceiro filme da série nos leva de volta à história de John Wick, continuando com os acontecimentos do filme anterior, onde os personagens principais se tornam alvo de um dos maiores assassinos do mundo, por um prêmio de 14 milhões. O filme já estreou nos cinemas e recebe ótimas críticas, chegando a alcançar 98% de aprovações no Rotten Tomatoes. John Wick 3, Parabellum. No universo do terror, o destaque vai para Filho das Trevas, a mais nova produção de James Gunn, que nos traz uma história inspirada no maior herói de todos os tempos, mas totalmente diferente e inovadora, nos dando uma ideia de como seria um ser maligno com poderes de Superman. O filme também já está disponível nos cinemas. Não, você tá bem agora? Eu quero ser bonzinho, mãe. Eu quero. Finalmente, nós temos a mais nova produção da Disney. O live action de Aladdin, uma das animações mais conhecidas da empresa. O filme é uma das maiores produções do ano, ao lado de Vingadores Ultimato.
E o BDN dessa semana está ficando por aqui. Eu agradeço a sua presença em mais uma edição e desejo a todos uma ótima semana. Espero você no próximo programa.